nós vamos estudar hoje? Classificação de cadeia carbônica. Então nós já vimos as classificações do carbono, o que é um carbono primário, o que é um carbono secundário, o que é um carbono terciário, o que é um carbono quaternário. E nas aulas de hoje nós vamos aprender a classificar a cadeia carbônica antes de nós seguirmos com a hibridização dos carbonos. Então, vamos começar a nossa aula com classificação das cadeias carbônicas. Então, quais são as classificações que uma cadeia carbônica pode ter? Primeira coisa, ela pode ser aberta, acíclica, aberta, acíclica, ou alifática. Pessoal, preste atenção, eu vou pedir que você use o bom senso nos comentários aí do grupo, ok? Não é um bate-papo aleatório, vamos focar no que nós estamos fazendo aqui, senão eu vou ter que cortar e bloquear os comentários no Instagram, e eu não estou afim de fazer isso. Vamos lá? Então, a cadeia pode ser aberta, acíclica, esse A aqui tem derivação prefixal que não é cíclico, e alifático, que é também igualmente aberto. O que é a definição de uma cadeia aberta? É aquela que possui extremidades. Então, quando você tem, por exemplo, uma situação dessa aqui, ó, você tem uma cadeia aberta. Por quê? Porque ela possui extremidades. Eu tenho essa extremidade, essa beirada e essa extremidade, essa outra ponta aqui, ó. Então, como ela tem extremidades, nós temos uma cadeia aberta. Dentro da classificação de cadeias abertas, tá? Elas podem ser normal, ou ainda linear, ou ainda simples, que é aquela que apresenta somente, né? São aquelas que apresentam somente duas extremidades. E aí eu tenho aqui o exemplo de uma cadeia que é normal linear, exatamente o exemplo de cima, só que eu vou tirar um grupo CH2 e agora eu vou representar aqui o propano, tá? Lembrando que esses dois gases, esses aqui são gases, né, a temperatura ambiente, um é o propano de baixo, de cima é o butano, vocês vão estudar a nomenclatura. São gases propelentes de desodorantes e dos gases liquefeitos do petróleo, gás de cozinha. E a outra é a ramificada. O que é uma cadeia ramificada? Né? Aquelas que apresentam 3 ou mais extremidades. Então vamos anotar isso. Apresentam ou mais extremidades, tá? E um exemplo, então, de uma cadeia ramificada seria, por exemplo, o metilpropano, também derivado do petróleo, onde eu tenho aqui, ó,
uma extremidade, duas extremidades, três extremidades. Pois bem, a cadeia é aberta porque ela tem extremidades. Se ela tem só duas, é normal. Se ela tem mais do que duas, ela é ramificada. Ok? Então vamos agora para outras definições. Uma outra classificação é as cadeias que são fechadas ou principalmente cíclicas. O que são as cadeias fechadas ou ainda cíclicas? Tem vários nomes, tá? Que não possuem extremidades. Então, quando não tem extremidades, quando a cadeia não possui extremidades, ela é uma cadeia fechada. E aí, eu vou usar aqui o exemplo do ciclobutano, tá? E aqui está representado pela forma bondline, né? A ligação na forma de linha. A gente já mostrou isso para vocês, as formas de representar as fórmulas, tá? Dos compostos orgânicos. Esse aqui é uma delas, onde nós sabemos que cada vértice tem um átomo de carbono, tá? Os átomos de hidrogênio e carbono são suprimidos nesse modelo, facilita o desenho. Se você olhar lá, você tem um ciclo contínuo, não tem extremidade, é por isso que é uma cadeia cíclica. Ok? Quando a cadeia é fechada, ela tem uma seguinte classificação. Ela pode ser não aromática, e o que é uma cadeia não aromática? São cadeias que não apresentam ressonância. Não apresentam o efeito de ressonância. Pessoal, ressonância é uma deslocalização de elétrons π. Existe uma denominação bem interessante na internet, mas eu vou guardar isso para um outro momento, porque falar de ressonância é um assunto um pouco mais complexo que foge esse momento que nós estamos tendo. Então, mais para frente, quando nós formos falar de hibridização do carbono, nós vamos discutir o que é a ressonância propriamente dita, tá? Isso deve acontecer em mais aí uma ou duas aulas para frente. Então, não apresentam ressonância. E aí, o exemplo, eu tenho ciclopropano, está aqui representado. Eu posso ter o ciclobutano, o ciclopentano, posso ter o ciclohexano aqui escrito na forma planar, está no plano, ele não é no plano assim, mas enfim, vocês já vão entender depois o que isso quer dizer. E dentro de cadeias fechadas, eu tenho as cadeias que são aromáticas, tá? Então, nós temos também as cadeias que são aromáticas. O que são as cadeias aromáticas? Bom, se as não aromáticas são aquelas que não apresentam ressonância, então aromáticas são aquelas que apresentam ressonância. Então, apresentam o efeito de ressonância. Bom, basicamente, o que vai ser a ressonância? Eu vou desenhar aqui um ciclo hexano e vou apresentar algumas duplas alternadas e vai transformá-lo no ciclo hexatrieno. Então eu tenho uma dupla aqui e uma dupla aqui. Como eu disse, vai ficar para um segundo momento. Se eu terminar todas as classificações na aula de hoje, eu vou passar uma atividade avaliativa e aí no segundo momento a gente vai fazer as aulas de hibridização dos carbonos. Mas o que eu preciso que você entenda?
Se você vê uma cadeia fechada, igual a esta, a ressonância ela não é somente em cadeias cíclicas. Eu posso ter ressonância em cadeias que são abertas, acíclicas. Mas a aromaticidade é uma constituição de cadeias que são cíclicas e que apresentam ressonância. O que seria então esse tal de ressonância? Duplas alternadas, tá? É um bom indicativo. Ó. Dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Não é só isso, tá? Eu vou apresentar a regra de Huckel, ou regra de Huckel, como preferir. Vou apresentar outras formas para a gente dar uma estudada nisso. Mas, basicamente, para esse primeiro momento, para essas avaliações que vocês vão fazer já na próxima aula, isso aqui é suficiente, ok? Então eu posso ter um outro composto que é bem parecido com esse, tem um naftaleno. Esse aqui que está desenhado é a metade, né, de um composto que representa o benzeno, está faltando o restante, o outro híbrido. O outro híbrido não. O outro composto de ressonância, o híbrido é o somatório dos dois. Então esse aqui está duplo, o próximo aqui a dupla vem para cá. A dupla agora vem para cá. E a dupla que está aqui agora vem para cá. Pronto. Então eu tenho duplas alternadas, é o efeito de ressonância. Isso aqui é diferente disso. Isso aqui eu tenho apenas um círculo, um anel aromático. E essa seta de duas cabeças significa o efeito da ressonância. Tá? Não é duas setas. Duas setas na química, você deve ter estudado isso ano passado. Isso aqui representa reversibilidade. Então, se um composto, se um processo, uma transformação é reversível, reagente vira produto e produto vira reagente, eu tenho dupla seta de reversibilidade. Ali não, eu tenho uma seta só que tem duas cabeças. Então ela representa um caso específico de ressonância. Tudo bem? Pois bem, aí tem mais alguns conceitos. Deixa eu apagar aqui a parte de cima. Professor, não estou dando conta de escrever. Já falamos sobre isso. Ah, esse vídeo vai ser postado amanhã, você vai conseguir olhar isso com muita calma. Bom, uma outra classificação que a cadeia tem é de saturada. Eu tenho cadeias que são saturadas, e agora essa classificação serve para todas, tá? Tanto cíclicas quanto acíclicas, abertas ou fechadas. O que são cadeias saturadas? Que apresentam somente simples ligações. Então, eu não posso ter nem duplas ligações e nem triplas. Eu falei isso no início do ano letivo, quando a gente discutiu os tipos de ligações químicas que o carbono faz, e eu me recordo de avisar isso para vocês. Entre dois átomos existe somente uma ligação. Então a diferença é um par de elétrons, dois pares de elétrons e três pares de elétrons, até três pares de elétrons compartilhados. Porém, para não ficar uma fala muito grande, a gente combinou, só estou relembrando, que nós vamos chamar isso de simples, dupla e tripla. Ora, uma tripla ligação você pensa que tem três ligações, mas é uma ligação só com três pares de elétrons compartilhados ou 6 elétrons. Então, o que são saturados que só tem simples? Eu posso ter tanto uma cadeia aberta, como é o caso dessa aqui, como é o caso desse composto aqui, eu vou fazer o etano, tá? Só tem simples ligações entre os carbonos, ou nós podemos fazer o ciclo pentano. Agora eu não vou usar a bond line, vou usar a fórmula condensada, onde eu estou juntando os hidrogênios, porque eu já sei como que eles ligam, tá? Cada hidrogênio faz uma ligação, cada carbono faz 4. Então está aí o que nós chamamos de ciclo pentano. Se você olhar entre os carbonos, só existem simples ligações. Temos ainda as que são insaturadas, tá? E agora
dentro dessa proposta das insaturadas, nós vamos ter que admitir as ligações do tipo π e, portanto, as duplas ou triplas ligações. Então vamos lá. Insaturadas. E aí você já deve ter observado que todo composto que apresenta aromaticidade é fruto, né, de uma classificação de cadeias insaturadas, porque tem que ter duplas alternadas, beleza? Então, os insaturados apresentam dupla e tripla. Dupla e não, dupla ou, né? E ou. Dupla e ou. Tripla ligações. Entre os carbonos, tá? Então só vale se for entre os carbonos, certo? Eu vou ter uma barra aqui, né? O que é um heteroátomo? Heteroátomo é um átomo que é diferente de um carbono, não é um carbono, mas que está entre a cadeia carbônica, está entre os carbonos, ok? Então presta atenção que isso aí já é uma confusão muito grande. O fato de a cadeia ter um átomo que é diferente de carbono não significa que a cadeia seja heterogênea. Esse átomo que é diferente de carbono precisa estar entre dois carbonos, certo? Isso também é válido lá para as insaturações. O fato da cadeia ter uma dupla ligação, se ela não estiver entre dois carbonos, você não vai contabilizá-la no grupo das insaturadas. Então agora, heteroátomos são átomos diferentes de carbono que estão entre dois carbonos na cadeia carbônica, tá? Heteroátomos são átomos que são diferentes de carbono que estão entre dois carbonos na cadeia carbônica. Então, na hora de, por exemplo, na hora de classificar. Então, sabendo disso, nós podemos classificar as cadeias em homogêneas, que são aquelas que não possuem, tá? Não possuem heteroátomo. E aí, se eu não tenho heteroátomo, o que quer dizer? Que entre os carbonos só existem carbonos. E aí, tanto faz se a cadeia é aberta ou fechada, a especificidade aqui vai ser a mesma. Então eu tenho H3C, CH2, CH3. Aí você pode falar assim, professor, mas entre esses carbonos não tem esses hidrogênios? Você sabe que não, porque o hidrogênio só realiza uma ligação, então ele não tem condição de estar entre dois átomos, ele vai estar na periferia, vai ter um para baixo e um para cima. E eu posso ter isso também numa cadeia fechada, e aqui mais uma vez vamos representar, tá, o ciclobutano. Então, como nós sabemos que o ciclobutano, em cada vértice eu tenho um carbono, então entre eles não tem nenhum heteroátomo. E aí,
Vamos para as cadeias que são heterogêneas. O que são cadeias heterogêneas? São cadeias que apresentam, ou possuem heteroátomo, ok? E aí eu tenho o seguinte: as cadeias que possuem heteroátomo, e aí eu vou expor aqui alguns exemplos. Eu tenho uma função que é a função éter, inclusive deriva de petróleo, H3C, CH2O, CH3. Então, se você perceber, eu tenho aqui um oxigênio, que é um átomo diferente de carbono, e ele está entre os dois carbonos, tá? Bem tranquilo isso. E eu posso ter também uma cadeia fechada, que entre os carbonos, e cada vértice aqui eu tenho um carbono, você já sabe disso. Em cada vértice eu tenho um carbono, e esse nitrogênio está entre dois carbonos. Se o nitrogênio está entre dois carbonos, significa então que eu tenho uma cadeia que possui heteroátomo. Até amanhã, esse mesmo horário. Um abraço.